Beleza. Antes da gente começar, vou fazer algumas observações aí da etapa passada. Segundo minhas contas aqui, nós ficamos ainda com 1h30 faltando aí para completar as 20 horas. E acabamos usando 1 hora na aula passada para apresentar o que a gente ia fazer agora nessa segunda fase. Então, assim, realmente eu acho que não fica justo a gente tirar 2h30 do curso, né? Então, o que eu estou pensando em fazer? A gente pode marcar um dia para repor essas 2h30 num sábado, porém, tem que ser um sábado, só posso fazer de manhã, na parte da manhã, e após o dia 23. Então, a gente só teria dia 28. Ou, a partir da semana que vem, hoje e amanhã ainda eu não posso, a gente pode fazer 1h30 também. A gente precisaria aí de 5 dias, né? Eu posso fazer a semana inteira com 1h30. E aí eu quero deixar a escolha de vocês, o que ficar bom aí para a maioria, se possível para todos, né? Melhor a gente enquadra. Eu tive um probleminha ontem, acabei que não pude realizar o curso, a aula de ontem novamente. Nós tivemos algumas vezes já no módulo passado. Eu sei que é chato a gente adiar a aula, mas assim, confesso que eu não tenho uma estrutura assim para disponibilizar 100% com isso. Eu sei que é um compromisso nosso aí, e eu tenho feito a medida do possível, estou me esforçando, já me organizei mais para a gente não ter nenhuma falta, a gente conseguir cumprir certinho para a gente não atropelar o curso e não passar. Então, a opção que a gente tem é essa para reposição dessas 2h30, ou a gente pode fazer no final, tá? Encerrando o módulo, a gente faz um dia com 2h30, pode ser até esticar um pouquinho mais. Então, vou deixar para ficar a escolha aí. Eu acho que tem mais gente ainda que não está aí hoje, de repente, quer dar opinião. Então, a gente vê aí hoje e amanhã e resolve como fica melhor para ficar mais justo, né? Eu acho que todo mundo vai seguir na segunda etapa, pelo que eu vejo. Então, senão eu ia falar que quem não fosse continuar nessa segunda etapa poderia fazer hoje e amanhã, e poderia fazer mais uma aí para completar as 2h30, e aí depois não participaria do restante. Tá? Então, peço desculpas aí pelos transtornos por conta disso, e vou tentar aí manter as coisas organizadas aqui para a gente não adiar nenhuma aula a mais, a gente ir até o final aí. Beleza? Bom, vamos dar início aqui hoje. Então, hoje eu separei o seguinte, é um conteúdo que é um pouquinho extenso, nós vamos acabar ficando enrolado essa aula com isso, mas vamos tentar deixar pronto. Eu acho que, pelo que eu dei uma analisada dos controles que a gente vai usar, que vamos precisar reaproveitar, o único que a gente não tem é a tabela, que a princípio eu ia usar como padrão a tabela do WebDev. Porém, eu acho que a tabela do WebDev, ela é simples de ser usada, a gente pode ver sem problema nenhum, que nem eu falei, eu estou pretendendo nas últimas aulas desse módulo, a gente pegar alguns recursos e aplicar, ver a aplicação disso fora do nosso projeto. Então, se for o caso, a gente pode dar uma pincelada na tabela do WebDev lá no final, que ela já tem muita coisa pronta. E como o foco do nosso curso é implementar esses controles externos, eu tinha planejado fazer uma tabela no final usando o jQuery, uma outra tabela, não a Bootstrap. Mas como o nosso template já tem um modelo de tabela, eu acho que para o nosso projeto vai ficar mais legal a gente usar o padrão dele, que já está com o visual mais próximo, né? Aliás, está com o visual feito para ele, né? Se encaixando. Deixa eu abrir o template aqui. Vamos dar uma olhada nela, na estrutura dela. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar aqui uma rotina que vai montar essa tabela com os nossos dados do nosso banco de dados.
A gente faz uma vez só e pode reaproveitar e encaixar isso nos nossos formulários. Estou abrindo o template aqui, só um segundinho. Então a ideia é usar que a gente tem 3 modelinhos de tabela aqui, ó. Então tem o modelinho de tabela simples, ele dá aqui algumas classes, né, de algumas propriedades que a gente pode fazer. Opa, estava com um evento no clique ali. Que o over, ó, a questão das cores, né, os contextos. Então, enfim, tem a tabela responsiva, a gente vai usar mais ou menos parecido com isso. Na verdade, nós vamos usar uma que é o Data Table. Ele tem aqui o formato Data Table e o Sport Table. Então, eu vou direto nesse Sport Tables aqui, que nós vamos usar esse cara aqui, ó. Qual que é a ideia? Então, a gente vai conseguir, usando esse modelo aqui, criar tabelas com essa aparência, que ela já está feita com visual para já combinando, vamos dizer assim, com o nosso template. E a gente tem aqui algumas exportações também. Não é assim nada de relatório, mas, por exemplo, nós podemos disponibilizar, ele fica já pronto, né? Além de ficar pronto isso, a gente pode usar isso daqui, por exemplo, alguma exportação simples, ele já tem as rotininhas aqui, funciona muito bem essas rotininhas, ó. Então ele já exporta, ó, por JSON, ele tem ignorando colunas, ignorando os escapes aí. Ele tem exportação para XML, ó. É muito legal, funciona direitinho. Essa exportação que eu acho muito legal, para SQL Server, vou salvar em TXT aqui, ó. Ó, ele é legal que ele já exporta os dados com insert, ó. Então, seria só eu abrir o meu banco de dados lá, ele tem um script de insert pronto para essa tabela. Então, se eu estou usando já a estrutura, nomenclatura certinha, que é a nossa ideia, ele já faz esse insert para nós aí, ó. Enfim, aí tem CSV, TXT, XLS, Word, PowerPoint, PNG. PNG é legal também, que fica a imagem já certinha. Até vamos ver esse recurso aqui, de exportar para PNG, é um recurso muito interessante para a web, que mais cedo ou mais tarde a gente acaba precisando dele. E essa classe ela já tem dentro desse pacote do Atlante, a gente pode reaproveitar para outras coisas. Eu até coincidentemente usei esse mesmo recurso em outro projeto, acabei que não peguei do Atlante, mas é o mesmo recurso, as mesmas funções de biblioteca JavaScript. E a exportação para o PDF também, não é uma exportação bonita, né? Nada muito bonita, mas fica aí, dá para a gente ver que tem opção. O interessante é o quê? A gente montando a estrutura para isso daqui, esses recursos sempre já vão estar disponíveis na tabela. Esse recurso de linhas, né? Linhas por página, paginador já tem. E tem um search aqui padrão. É legal essa pesquisa porque ela já faz um filtro aí, tipo um full text search dentro dessa tabela, né? Pesquisa em todas as colunas. Ó. Então, independente de onde tiver, eu pesquisei pelo Office. Vou pesquisar esse aqui, ó, ID. ID, olha lá. Então, independente de onde tiver o texto, ele traz. É claro que tem alguns fatores importantes que a gente tem que analisar, questão de desempenho disso para grandes sistemas, né? Então, eu confesso que eu não sei em relação ao desempenho para grandes quantidades de dados, mas alguns exemplos na internet tem bastante quantidade de dados, ele tem populado bem. E a gente pode depois tratar isso também da forma que for mais conveniente, dependendo da estrutura. Acredito que para um projeto pequeno, aí, médio porte, ela se encaixa bem, funciona bem. A partir de se for já algo que vai ter um volume de dados muito grande,
como que a rotina que nós vamos fazer vai trazer esses registros de uma vez, talvez para um banco de dados muito grande tenha que se fazer um tratamento melhor para isso. Mas aí já é questão da programação, né? A lógica que vai ser usada. A técnica de implementar a gente vai ver que dá para fazer, e aí essa necessidade aí de desempenho, de acordo com cada necessidade, tem que ser analisado. A de baixo ela é uma tabela default, a opção de exportação, somente isso, não tem paginação, não tem nada. Então vamos fazer o que? Implementar esse cara aqui, essa tabela. Vamos olhar a primeira estrutura dela. Só uma dúvida, essa procura que ele está fazendo aí é em memória, não é no banco, né? Isso, é em memória, não é no banco não. Ele dá a carga aqui, né? Teria que dar a carga na tabela, e aí ele faz essa pesquisa aqui. Pô, legal, cara. Oi? Legal. Ah, beleza. Deixa eu só fechar esses caras aqui. Deixa eu abrir nosso projeto aqui. Assim, lembrando que, né, essa aparência que a gente tem aqui, também a gente consegue chegar a essa aparência na tabela do próprio WebDev. Lá para o final a gente pode pegar mais firme na questão lá do estilo dela, né, que a gente pode modificar, a gente pode fazer alguma coisa lá para chegar bem próximo. Mas mudando as propriedades dela, a gente consegue chegar a uma aparência, eu acredito que dá para fazer uma aparência praticamente idêntica. Só a gente talvez não consiga fazer com a tabela do WebDev o recurso responsivo, né? Ó. A tabelinha ela já é responsiva. A do WebDev não seria assim tão simples, né? Poderia chegar próximo, mas eu acho que essa parte não é. Ela já se enquadra legal, né? A responsividade do nosso template também, do Bootstrap. E lembrando que essa tabela, ela é Bootstrap, tá? Então, se a gente ir lá no site do Bootstrap, lá, procurar, é um CSS, né, que monta isso. Ele usa a estrutura de tabela mesmo, acho que de HTML, e aí o CSS que dá o formato. Cadê o nosso projeto aqui? Beleza. Template que a gente precisa analisar aqui, ó. Uma observação legal, a gente tem usado muito o browser para poder ver os conteúdos, né? Para ver o source aqui alguns casos, ele insere alguns HTMLs em tempo de execução. É o caso dessa nossa tabela aqui, tá? Então, nós não vamos copiar direto daqui, por quê? Esse aqui seria a div com a estrutura toda da nossa tabela. Nós temos duas tabelas aqui, ele tem dentro do Content Wrap, que é a nossa área de conteúdo lá que nós definimos no template. Então a gente precisaria o quê? Para ficar com o mesmo efeito, a mesma disposição, a gente precisaria criar uma linha, esse rol é a linha do Bootstrap, né? Precisaria definir uma coluna tamanho 12, que ele vai entender que vai usar o espaço total da área. E aí dentro a gente cria a div da tabela, o panel default, né? Porém, o que acontece? Ó? Aqui a gente tem, aqui dentro do panel body, ele cria esse cara aqui, ó, que é o parâmetro, né, de linhas por página. Ele cria o search ali. Essas duas divs, elas são inseridas aqui em tempo de execução. Então, se a gente copiar isso aqui, por exemplo, e colar lá no nosso template, ó, vamos pegar eu vou pegar a roupa ficar inteira, ó. Então, se eu pegar o HTML inteirinho desse código que monta essas duas tabelinhas aí, e a gente vir aqui, ó, vamos vir na página principal aqui.
Por exemplo, se eu inserisse esse código aqui no HTML, deixa eu tirar aqui que eu fiz um... Então, se eu executar isso aqui, ele vai montar a... Deixa eu só fazer o seguinte, acho que tem que ancorar esse controle aqui. Se não ancorar, ele fica preso aí, não usa a área total da página. Então, se eu executar isso aqui, ele tem que montar a nossa estrutura. Por quê? Porque a gente tem todas as classes. Detalhe, nós não temos todas as classes, quer ver? Então, ele não vai montar a nossa tabela 100% correta. Nós vamos ver como é que ele vai fazer aqui. Ó. Ele vai, na verdade, se eu não me engano, sem as classes da tabela, ele vai montar a estrutura ali, mas não vai ter, eu acho que, os efeitos. Ó, legal, ele montou, né, a nossa estrutura. Tá aqui, ó, montou a primeira e a segunda. O detalhe, bom, aqui agora ele acabou que não deu. Ele não deu o problema porque, na verdade, não está funcionando. O paginador não está funcionando e a exportação também não. Faltou as referências dos JavaScripts responsáveis por essa tabela aqui, ó. Então, nós vamos precisar implementar isso também. Lembro que lá no template, no nosso template do WebDev, nós tivemos que colocar algumas referências, ó, no final da página. Essa tabela usa os plugins, ó. São esses caras aqui, ó, Table Sport, JS, o jQuery Base64, isso daqui é para ele fazer a exportação do JSON, XML, ele usa esse cara aí, que ele monta, na verdade, lá é um blob, ó. Não é um... Para ficar bem claro, tá vendo aqui o link, ó? Ele montou aqui, na verdade, um blob, ó. Ele não monta um link de um arquivo. Ele usa esse JavaScript aqui, ó. O HTML to Canvas, esse cara aqui é aquele responsável por fazer essa tabela virar um PNG, virar uma imagem, né? A gente consegue fazer com ele, é ele que faz isso. O Sprint, esse Sprint eu não lembro o que é não. Depois eu vou dar uma olhada, mas ele utiliza ali também. Se eu não me engano, ó, ele usa para o PDF, que está dentro da pasta PDF. Ó. Ele deve converter a string de certo em PDF. Ele tem uma classe para ele, ó, de base 64 também, e tem outra que deve fazer a conversão. Aqui ele deve montar, esse JS PDF é o que converte, e esse aqui transforma em blob, né? Vamos dizer assim, para poder abrir. O PDF, se eu não me engano, também abre em blob. Vamos ver. Isso mesmo, ó, tá vendo? Ele não salva no servidor um arquivo para mostrar na página, ele já mostra em memória. Ó. Aí se o cara quiser salvar aqui, ele salva. Beleza, então nós precisamos colocar lá na nossa página as referências que faltam. Importante, nós falamos sobre ter todas as referências, que fica mais fácil para nós no curso, né? Então, mas pode ser que se você tenha muitas referências e começar a ficar grande essas referências, pode atrapalhar o desempenho. Então, isso cabe na análise do tanto que você vai usar, quantas páginas, se vale a pena ou não. Aí essa limpeza é de acordo com cada sistema, com cada necessidade. Nós estamos colocando tudo para ficar mais fácil do nosso curso. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou abrir esse cara aqui no projetinho. Deixa eu abrir aqui. Boa tarde. Boa tarde. Me conta uma coisa, esses JavaScripts todos aí, eles são colocados só no servidor ou o WebDev leva para cada navegador, para cada cliente? Só no servidor. Ok, obrigado. Nada. Espera que eu estou abrindo, tá no outro monitor aqui. Bom,
aqui eu peguei a página, tá? Depois eu vou colocar para vocês, quem quiser aí, eu vou colocar hoje o link desse programinha aqui, ele também é legal, eu estou usando mais ele ultimamente, que ele é mais claro e tem uns atalhos legais aqui para ir navegar nas divs, ó, tá? Então, aquele lance de procurar onde que começa, onde que fecha, ele facilita um pouquinho mais. Esse é o PHP Store, mas serve para HTML, para tudo, enfim. Eu estou na página Table Sport, ó, que é que nós vamos usar. Vamos lá embaixo pegar as referências, ó. Então, esses caras aqui, a gente já tem, ó. Ele serve, esse daqui a gente está usando já para todas as páginas, que já está esse, ó, o Data Table, a gente não tem, esse não tem, na verdade que são todos esses aqui, ó. Eu vou copiar eles, viu? Vamos dar uma olhada no nosso template aqui, ó. Uma observação, talvez valha a pena. Nós temos já no template as nossas referências aqui no end of page, que ele acaba herdando em todas as páginas que usa o template, né? Por exemplo, eu posso manter isso aqui para todos e as páginas que eu for usar, por exemplo, o Table Sport, eu coloco só nas páginas que eu vou usar, em vez de colocar aqui, eu venho direto na página, ó, e venho no description da página e coloco só na página. Então ele já trouxe para mim o que? Os que eu tenho no template. Mas eu posso vir aqui e posso editar, ó. Então, por exemplo, nessa página eu tenho tudo isso aqui. Tá depois do... Opa! Ó, esses são os primeiros. Start plugin, esse daqui tem. Esse check tem. Scroll bar também. Então eu vou colocar aqui, ó. Ó, o table ele não tinha, nem em cima nem embaixo. Ó, esses aqui são só de tabelas. O Table Sport, jQuery base 64. Ó, ele também não tinha para baixo. HTML to Canvas também não. Que é da exportação. Tudo isso aqui é usado na exportação. Então ele não tem, ó. Ele não tinha. Beleza, então eu vou fazer o quê? Eu vou tirar, eu vou colocar ele só na página aqui para a gente fazer um teste. Ó. A partir de agora a nossa tabela já tem que funcionar. Ó, ainda acho que está faltando alguma coisa aqui ainda. Deixa eu ver. Ah, beleza, pô, esqueci os detalhes da nossa referência lá. Eu só copiei e colei, né? A gente tem que colocar aquele caminho da nossa pasta web, né? Esse cara aqui, ó. Então, a estrutura é a mesma, eles estão lá dentro, eu só preciso incluir isso aqui, porque senão o WebDev não identifica a nossa pasta raiz lá, né? Ele identifica aqui um antes, mas na verdade nós estamos dentro dessa pasta aqui. Beleza. Beleza, agora funcionou. Por que eu sei que funcionou? Porque ele adicionou 2 paginadores, ó. Tá vendo? Ele funcionou por conta disso. E aqui fica sem funcionar porque ele duplicou. Esse daqui é o problema que eu falei da estrutura, né? Então a gente tem que estar atento para isso. Em alguns casos, quando tiver anomalia, quando a gente for usar copiar e colar, por exemplo, do browser, é bom estar identificando, observando isso. Se a gente olhar direto no HTML da página,
lá em cima, ó, direto no HTML da página. Deixa eu pegar aqui a... Isso aqui já é tudo a tabela. Page container, sidebar. Aqui a nossa export é o export. Aqui. Content. Cadê o cara aqui? Tá aqui dentro. Search. Isso daqui é do tool. Mensagens. Spread. Aqui, Content Wrap. Começa aqui, ó. Nós não temos aqui o search, ó. Aqui que começa aquele painel, ó. O Start Data Table Export. Então ele começa nesse cara aqui, ó. Esse aqui é as referências do botão de exportação, ó, e as opções de exportação que a gente vai usar, ó. Aí ele tem aqui, ó, PDF, PNG, PowerPoint, beleza. Aqui também observe que ele tem referência de imagem, que é para os ícones. A gente vai ter que também implementar aqui aquele barra pedidos underline web, senão ele não acha essa pasta aí. E a gente não tem aqui, ó, ele acaba o botão, você pode ver que antes do botão não tem nada, e depois também não tem. Ele não tem o controle de linhas por página, nem um search. É a classe do data table que cria aquilo. Ele cria aqui dentro, antes disso, ó. Então a gente não precisa, ele cria automático, a gente só precisa criar isso aqui que ele fica automático. Então beleza, a nossa estrutura é o que, ó? Ele tem um div, ele está dentro de um panel, é como se fosse aquele panel que nós criamos, só que simples, né? Sem nada. Ele até tem, acho que ele vai criar alguns botões, se eu não me engano, cadê lá, ó? Não, ele nem tem, ele só tem um botão Sport Data, ó. Poderia colocar outros botões se quisesse, sem problema nenhum. Mas esse padrão aqui só tá esse botão. Poderia colocar um de maximizar, poderia colocar o de fechar, sem problema nenhum. Seria aqui, ó. Então, ele tem um btn group pool, ó. Esse aqui é o botão. Começa aqui e termina aqui. É o botão que abre, tem um drop down, ó, classe, que faz criar a listinha. Beleza. Depois disso ele tem o Panel Buddy, que tem também no nosso template de controle lá do panel. E aí dentro do Panel Buddy já tem as tabelas, ó. Ó, depois do Panel Buddy a gente não tem o footer que nem tem lá no nosso template de controle. A única diferença é essa, ele usa a mesma classe para gerar a mesma aparência, porém a gente não tem todas as áreas, né? Ele só tem o panel e só a área buddy dele, ele não tem o footer, ele tem, se eu não me engano, o header aqui, né? Panel buddy default, ó, o panel heading aqui, que é a área do título, ó. Ele coloca o título, o botão. Então, enfim, vamos lá criar esse cara aqui. O que eu pensei? Uma maneira legal da gente criar isso aqui, que vai ficar fácil, a gente poderia criar, eu ia criar uma classe a princípio, para a gente até ver a questão de classe, mas é uma procedura muito simples, e como nós não vamos incrementar ela tanto, eu vou deixar para essa classe para outro dia, para uma outra hora. Nós vamos criar uma procedure mesmo, que nem a gente tem feito com os demais controles, até para ficar mais fácil aí, que a gente vai seguir a mesma linha, o mesmo padrão. Então, eu vou criar uma procedure aqui, vamos dar um nome para ela de PRC Grid. O que a gente precisa nessa procedure aqui? A gente precisa só da string SQL. Então, vou colocar um parâmetro aqui. String. O que é a ideia? Para tentar esclarecer bem. A ideia é o quê? Nós vamos só passar para essa procedure uma string SQL, por exemplo, select nome, endereço from clients, e ele vai retornar para nós o HTML do table. Só isso. Então a gente pode implementar o retorno dessa procedure em qualquer lugar. Deixa eu abrir ele aqui. Cadê? Vamos ver aqui então. Onde que ele começa? Ó, eu vou copiar logo aqui.
Então, nós precisamos aqui, ó, o nosso template de página, vocês lembram que é aqui, né? Nós temos esse mesmo cara aqui, nossa área está dentro disso. Então, a gente começa aqui, ó. Eu vou criar a mesma estrutura, linha, coluna. O que vai ser estático? Vai ser linha, coluna, o botão, essa parte aqui, até nesse cara aqui, ó. Deixa eu abrir ele aqui que ele tá minimizado. Vamos lá. Então, da linha, coluna eu quero. Vou pegar a área de título, beleza. Aqui que é o panel body, ó, eu quero ele também. E eu quero até aqui, ó. Então, eu vou montar, essa estrutura aqui vai ser fixa. Aqui é o que, ó? Essa área aqui, esse thread aqui, é os títulos da nossa coluna. Então, até aqui é fixo. Aqui nós vamos montar dinâmico e depois vamos montar os itens dinâmicos também. Então, eu vou copiar esse cara aqui. O que a gente vai precisar aqui, então? A gente precisa de a string já vai vir. A gente precisa de uma outra string para montar o HTML, né? Então, eu vou fazer aqui vr HTML grid string e já vou colocar aqui, ó, é igual a isso aqui. Então, a nossa string HTML, ela já começa com esse conteúdo aqui. Beleza. O que a gente vai usar mais? Eu vou declarar as variáveis que nós vamos precisar aqui em cima. Nós vamos usar aqui o hexecute_sql query para poder pegar os dados do nosso banco. Então, eu vou criar um data source aqui, vou chamar aqui meu DS data source, e nós vamos precisar aqui, nós vamos ter que varrer esses atributos. Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai precisar de uma variável que vai ser a lista de atributos do nosso banco, e vamos precisar de uma outra que vai pegar cada atributo para concatenar. Então, vou colocar aqui br atributo string. A outra que vai ser lista, acho que também. Lista atributos. Posso colocar ali antes, né? Ficar tudo junto aqui. Beleza, então uma variável atributo, variável lista de atributos, o nosso data source e o conteúdo geral do nosso grid. Beleza, então. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, vamos pegar aqui, ó. Pegamos a lista de atributos de nossa consulta, vamos dizer assim. O que é essa lista de atributos? Quando a gente executa uma consulta no banco de dados, então ele retorna para nós uma estrutura, né, como se fosse a nossa query, né, a nossa tabela. Então nós precisamos pegar a estrutura dessa query para poder ver quais são os atributos. E aí vamos começar usando esses atributos aí de títulos da nossa coluna. Nós vamos ter um entrave aí depois, que nós vamos acabar, acho que nós vamos ter que fazer um ajuste, fazer um segundo parâmetro para vir o nome das colunas para ficar mais legal. Mas, por enquanto, vamos fazer isso. Deixa eu não pular as coisas aqui. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Executamos nossa consulta SQL no banco. Então, aqui a gente vai usar o hexecute SQL. SQL query, vai ser ó, o meu DS, colocar aqui o query default e vai ser a nossa str SQL. Beleza, aqui ele executa. Ó, se ele executou, a gente pega
Se ele executou, ele vai retornar os dados para nós. E aí aqui a gente pega a nossa lista de atributos, ó. Br lista atributos é igual a hlist item. Cadê hlist item? Meu DS, isso aqui não passo nada, não passo nada. E aqui eu quero list all, para trazer todos, ó. Então esse hlist item, o que ele faz? Ele retorna para a gente a lista de itens desse data source aí. Então aí nós vamos ter as colunas, vamos dizer assim, vamos usar o nome das colunas aí por enquanto para ser a coluna da nossa tabela. Beleza. Eu vou colocar um else aqui. Else return. Acho que o return aqui não cabe bem, depois a gente, ou aqui eu vou pôr assim, result, nada. Se der algum erro, abandona. Se houver erro, abandona e retorna vazio. Beleza. Então, se ele passou, pegou a lista de atributos nossa, aqui a gente vai ter que pegar aqui, ó, br atributo é igual extract string br lista atributos. Eu quero aqui o primeiro, first rank. E o separador que ele usa nessa lista é o CR, a quebra. Então aqui pegamos o primeiro, ó. Pegamos o primeiro atributo de nosso data source. Bom, aqui é parecido com com aquela forma que a gente faz com as string, quando a gente pega uma relação de string e a gente tem que varrer essa string aí quebrando, que ele tem, se eu não me engano, aí acho que é o for each em string, né? Aqui vai ser parecido, então ele retorna para a gente a lista, né, nos atributos, e a gente vai pegar daí e adicionar em cada atributo, vai adicionar um a um, até chegar no final. Deixa eu... Beleza, extract string, aí aqui, vamos deixar que ele monta o começo. Aqui que nós vamos fazer, ó. Então, só para recapitular, ele executou a consulta. Se ele teve execução, a gente pega aqui a lista de atributos dele, né, que pegou ali. Aqui a gente pega o primeiro atributo da lista, né, que está nessa variável. Aí nós vamos começar a montar a estrutura da tabela. Então eu monto a primeira parte da estrutura, que é aquela parte fixa. Aí aqui nós vamos fazer o quê? Aqui a gente vai montamos os títulos das colunas. Beleza. Tá, os títulos da coluna, ele começa então nesse TR que nós já temos lá. Então a cada item tem que estar entre essas tags aqui, ó, TH. Então, e ele no final ele fecha o TR e fecha a coluna. Aí ele começa o que? O conteúdo da tabela mesmo. Então cada item nosso agora vai ser com... Cadê aqui? Pedidos. Então nós vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer um while br atributo for diferente de EOT. Beleza, então enquanto tiver valor no atributo, ele vai entrar nesse laço aqui. Como que é a variável nossa ali?
VR HTML, né? Grid. Então, VR HTML grid vai ser mais igual. Aí, para cada item, então, a gente precisa daquele TH minúsculo, né? TH mais o VR atributo. E aí, fecha a tag. TH. Beleza, vou colocar uma quebra aqui, ó. Opa. Vou colocar uma quebra aqui para ficar organizado o código. Então, beleza. Ele pegou o primeiro lá, então aqui tem valor. E aí ele atribui, concatena na nossa string geral do HTML, e aí a gente tem que fazer o quê? Tem que pegar o próximo atributo, ó. SVR atributo é igual a extract string. Extract string VR lista atributos, que é a nossa lista. Aqui que nós vamos fazer aqui, ó, o que muda aqui lá no primeiro, ele tá no first, né? Agora nós vamos usar o que aqui, ó? O next rank. Ele vai pegar o que? Ele vai pegar o próximo. Ele vai pegar o que? O próximo item. Essa extract string eu acho legal, que quando você dá o extract string de uma variável, por exemplo, tem 10 atributos ali dentro. Você pega o primeiro, você vai dando next, ele vai indo um a um, você não precisa fazer controles, né? Você pode ir em qualquer lugar do código, ele pega corretamente aí. Pega a próxima coluna. Beleza. Então aqui pegou a próxima, fechamos. Eu só acho que eu estou esquecendo de um detalhe aqui. Esse cara aqui, essa lista de atributos, ela não é uma lista simples. Ela, na verdade, aqui ele pega... Cada coluna tem mais de uma propriedade, tá certo? Separada por tab. Ela não vem só o nome da coluna. Então, eu vou mostrar depois debugando. Eu vou arrumar aqui para a gente finalizar isso aqui, mas só para entender, ó. Aqui pegamos o primeiro atributo do retorno. Pois vem várias propriedades de cada coluna. Na verdade, o que acontece? Esse HList item, ele não retorna só o nome da coluna, ele retorna várias propriedades, como o nome, o tipo, o tamanho, entendeu? E a gente só quer o nome. Então, o que acontece? Esse camarada aqui, na verdade não é nem aqui, ó, aqui ele pegou a lista, né? É aqui, ó. Esse VR atributo aqui, que é o temporário, ele pegou, na verdade, aqui, quando eu falo first rank, ele pegou então a coluna, vamos supor que nós estamos no menu. Ele trouxe o menu ID, tipo numérico, tamanho 4. Então, ele vem separado por tab, esse retorno aqui. Então, primeiro eu pego essa lista, que vem as 4 propriedades do atributo, e depois eu vou fazer o quê? Vou fazer essa mesma coisa aqui, ó. É isso aqui. Nessa etapa aqui, que eu vou pegar dessa relação de propriedades do atributo, eu vou pegar só o primeiro, que é o nome. O nome vem no primeiro. E o separador desse resultado aqui é tab, não é quebra de linha. Então, cada linha desse HList item, então ele vem 4 ou 5 atributos separados por tab. Então, eu peguei... Você tem que mudar aí para VR atributo, né? No extract string. Isso, exatamente. Ele mesmo. Isso não fez nada. Exato. Então aqui, beleza, ele pegou os 4 atributos e acertou. Isso aqui a gente tem que fazer lá embaixo também, ó.
Aqui ele pega o próximo, aí a gente acerta para poder concatenar ali em cima. Beleza. Montamos então as colunas, finalizando a coluna que a gente fecha então, fecha as tags dos títulos. Aí nós vamos fazer aqui o VR HTML grid é mais igual. Ele fecha com o TR, né? O TR primeiro. E opa. Eu vou colocar até aqui. Depois do TR, ele fecha aquele thread lá. Esse cara aqui, ó. Então, já vou colocar ele aqui também. Opa, tem que ter a tagzinha aqui, senão não vai. Beleza. Então, aqui ele fechou o nosso título. Então, até aqui, se a gente executasse, ele já ia montar até os títulos da nossa coluna, estava pronto aí. Agora, a gente precisa o quê? A gente precisa varrer o nosso data source e montar os itens, né? Vamos lá. Agora, montamos o conteúdo da nossa tabela. Beleza, o conteúdo nós vamos fazer o quê? Vamos fazer também aqui fazer um for all, meu DS que eu fiz, né? Beleza. Ele vai varrer o nosso DR e aqui nós vamos concatenar o BR HTML grid mais igual. A estrutura, se eu não me engano, lá é TR, né? E TH também, ó. Mas antes a gente precisa o quê? Abrir esse cara aqui, ó. Aí depois abre ele um TR. Opa. Só isso aqui. TR. E aí cada item também, ó, é TD e fecha TD. O outro era TH, não é o mesmo. Então TD e fecha TD. Cada item, ó. Vai ser só isso. Então eu vou fazer o quê? Eu vou o tbud, vou abrir o TR. Beleza. Esse cara aqui, na verdade, tem que ser em cima. Senão ele vai ficar abrindo vários. E aí, a cada atributo, a gente precisa do TD, né? TD, abriu. Alô, Vilani? Alô, Vilani? Alô? Sim, tô ouvindo. Olá, pode falar? Tá me ouvindo? Caiu só para mim aqui o áudio? Tá um áudio bem esquisito para mim. Alô? Oi? Aqui tá normal. Tá normal aí o resto? Para mim também tá normal. Para mim também. Aqui também tá normal. Talvez. Deve estar oscilando, talvez, a internet lá, né? Então, a gente tem que, bom, concatenar o item aqui, a tag, mais aqui a gente vai usar o hretrieve. Esse cara aqui, ó, hretrieve item, é o meu DS. Eu quero Peraí que eu tô comendo barriga aqui. Deixa esse cara aqui. Então, beleza. Nesse loop aqui, eu vou precisar mudar isso aqui, ó. Eu preciso... Deixa eu ver essa estrutura aqui. Ali vai ter um negocinho diferente. Cada linha, na verdade, ó, cada uma tem um TR. Dentro do TR que tem o TD, ó. Então, vamos acertar aqui. Na verdade, aqui dentro mesmo, esse thread pode ficar aqui fora. Agora, opa. O body pode ficar ali fora. Agora, aqui dentro, a gente precisa primeiro colocar um TR aqui. Esse cara aqui tira. Vai para baixo. Tá, aqui nós tiramos. E a gente precisa pegar, na verdade aqui, ele vai retornar uma linha para nós, né? Nós precisamos separar essa linha pelas colunas
Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Ó? Eu preciso dar um for each na minha linha, a cada linha. Então, eu vou fazer assim, ó, for i é igual a 1, 2. Eu preciso da quantidade de colunas aqui, né? Eu preciso da quantidade de colunas aqui. Quer ver? Essa quantidade de colunas, que eu vou pegar ela aqui. Esse cara aqui, eu vou ter que contar ele no nosso atributo. Então, vou fazer aqui, ó. Vamos precisar de um contadorzinho aqui. Eu não sei. O Matos está aí, Matos? Tô sim. Eu fiz um contadorzinho aqui. Talvez tenha uma forma, eu não consegui achar. Como assim? Alô? Também tô sem áudio aqui. Ele deve ter caído lá. Espero que não tenha sido eu que tenha derrubado ele. Provavelmente. Entrei eu, caiu o Vilano e não entro mais vez nenhuma. Assume aí, Matos. Cair ele não caiu. Deve estar procurando. Ele caiu da cadeira. Ele parou de digitar? Agora Aí, caiu. Caiu. Acho que é o computador Ele dele, tava no ar. né? Se ele não... Ele estava caindo. Criou as tabelas de Postgre, as regras foram as mesmas, tudo direitinho. Legal. Claro que o Postgre não admite maiúsculas, né? Então todas as maiúsculas têm que estar circundadas com aspas duplas. Eu acho que o Vilani voltou, mas sem áudio. Vilani? Voltei, agora eu tô com áudio. Beleza, saindo do áudio aqui. A chuva deu uma apertada aqui, acho que caiu a internet aqui. Eu não consegui te ouvir, Matos, tá ainda? Se tinha tem alguma... Estou sim, estou aqui. Eu não entendi bem a sua questão. Aqui é o seguinte, ó. Essa quantidade de colunas, eu preciso saber para cada linha da minha query, Sim. quantas colunas tem. Então, para não perder tempo, eu coloquei aqui, ó. Quer ver? Aqui. Aqui eu monto as colunas, né? Então, eu coloquei o contadorzinho aqui. Para cada uma eu conto mais um. Porque aqui eu não achei alguma função H que me retorne a quantidade de atributos de cada linha, entendeu? Não. Não existe uma função depois de H executa SQL query que lhe retorne o número de colunas da sua data source. O que existe é uma função para retornar o número de linhas. De linhas, né?
qualquer maneira, enquanto você continua, eu dou um saltinho aqui no Help para ver se existe alguma semelhante a... Mas eu creio que enfim, não, eu vou olhar. Tá, eu acabei fazendo assim porque eu dei uma olhada por cima e não encontrei, mas... Não, porque eu acho que, repara, o que realmente pode ser determinado é o número de linhas que a query devolveu. Colunas vai depender sempre da query que você construiu, não é? Entendi. Tá, então eu vou usar esse aqui por enquanto. Esse aqui. Esse raciocínio aqui, pessoal. Obrigado, viu, Matos? Não. Qualquer coisa eu estou por aqui. Às vezes eu demoro um pouquinho a ligar o microfone, sabe? Não, tranquilo. Vou tentar fechar aqui o raciocínio nessa aula. Então, o que a gente fez até agora? Nós já montamos a coluna, conseguimos pegar a quantidade de atributos que tem, fazendo o quê? Fazendo um for each na lista de atributos. Para isso, a gente tem a lista, né? O hlist, mas eu não consegui pegar a quantidade. Talvez até depois, dando uma fuçada nessa função ali, tenha algum parâmetro que a gente, em vez de pegar a lista, ele retorne a quantidade, né? Ou até tem, acho que algumas funções que totalizam, né, a quantidade de registro de um array, eu não me lembro de cabeça. Então, por enquanto, eu vou deixar esse aqui mesmo. Então, beleza. Então, cada linha do nosso data source, a gente precisa pegar o valor de cada coluna para poder montar a estrutura HTML. Então, o que eu fiz? Somei ali onde monta as colunas, joguei e aqui a gente vai concatenar a nossa linha. Mais igual. Então, para cada coluna da nossa linha, nós vamos ter um TD, né? Mais o TD. Mais o atributo. Como que a gente pega o atributo aqui, no caso, a coluna? Como a gente não tem isso definido, isso vai ser variável, vai ser dinâmico, a gente vai ter que pegar pelo número, né, da coluna. Para isso, tem a funçãozinha H também, que é o retrieve, que é retrieve item. Ó. Ele pergunta aqui, ó, o data source, qual o número, e ele retorna para a gente o valor aqui. E aqui a gente fecha o nosso TD. Ó. Beleza. Então aqui ele faz o quê? Para cada linha do grid, ele monta um TD para cada coluna. E deixa eu só organizar isso aqui. Aí quando ele chegar aqui no final, a gente precisa fechar o quê? Fechar esse cara aqui, ó. Chegou aqui, a gente fecha ele. Vilani, você falou atributo, não, mas na realidade é conteúdo da chave, né? Não atributo do TD. A gente precisa, na verdade, aqui do número do atributo que eu me falo é a coluna, né? Que atributo estaria dentro da chave ali, né? Por exemplo, TD espaço X igual qualquer coisa, fecha. Aí vem o conteúdo da chave. Ah, tá. Não, só para tentar esclarecer, você está falando o atributo do HTML, né? Então, não, desculpa, eu estou me referindo, na verdade, ao atributo do nosso banco de dados, da nossa tabela. No caso do data source, seria a coluna aqui. Uhum. Então, o for all ds, ele lista a linha, né? Então, a gente tem a linha, tem o ID, o título, a URL, o ID pai. Até eu entendo. Só que você falou atributo, isso eu passo. Vamos ver se não está errado ali. Tá, não, desculpa, é isso que eu estava me referindo aqui, acabou ficando confuso. É a propriedade da coluna, as propriedades da coluna, né? Atributo seria a propriedade da coluna, não o conteúdo da chave, né? Eu falo atributo que, na verdade, sim, a propriedade a que eu me referia como o nome da coluna, o tamanho da coluna, o tipo de dado da coluna. Eu quero, na verdade, eu me refiro à coluna em si. Então, a linha que vem do DS, eu tenho a coluna pai ID, ID do item, título, URL. E nesse cara aqui, quando a gente faz o lista atributos aqui, ó, cadê? Que ele dá aqui, ó, retrieve itens.
ele retorna para a gente os itens, né? Seria como item que ele coloca aqui. Eu estava falando atributo, mas seria isso. Porque em cima nós usamos o quê? A lista desses itens seriam as colunas, só que ali vem, cada linha, ela vem as propriedades também desses atributos, né? Vem o tipo, vem o nome. Mas enfim... A informação que falta aí, na verdade, é a quantidade de colunas para não ter que usar o contador aí, seria a quantidade de colunas, é o que falta, né? Uma coisa mais automática. Exatamente. Isso que faltou pra gente só. Nada muito trabalhoso, mas eu acredito que deva ter alguma coisa. Seria só isso, né? Em vez de eu fazer isso, poderia dar um H-retrieve, quantidade NB-REC-CO, alguma coisa assim, sei lá. Sim. Beleza, então aqui, ó, a gente fecha a montagem dos itens, né? Então ele montou a linha, ele faz a abertura da linha aqui no TR, faz as colunas aqui e fecha a linha. E por último, a gente precisa fechar o nosso grid, né? As tags. Então aqui vai ser mais igual. Ele precisa fechar o body lá, né? Ó, ele abre... Cadê? Div. É o tbud. Cadê o tbud? Não achei o bicho aqui. Tbud está mais para baixo, né? Até aqui, ó, o tbud. Então, nós fizemos até aqui. Esse aqui ficou aberta essa tag, né? Aí, a partir desse aqui, nós colocamos no for all, ele abre o TR, os TDs e fecha para cada linha, né? Cada linha do nosso banco de dados é isso aqui. Beleza. Aí, lá no final, é só a gente fechar esse... Tá muito longe. Não vou lá, não. Então, lá no final, a gente tem que fechar o quê? Tem que fechar esse tbud, tem que fechar o table aqui em cima, que ficou aberto, que esse abre e fecha. E aí, tem que fechar as divs. Não, Ctrl F. Eu acho que também tem Eu acho que também tem footer, né? Não tem o footer? A gente precisa fechar isso aqui, ó. Pronto, aqui ele já diminuiu. Então, fecha. Abre aqui. Mais a div. Essa aqui não. Porque isso aqui é aquela segunda tabela lá. Não sei se vocês lembram. Então, a gente tem que fechar o tbud, que está ali em si, esse tbud, a tabela, essas duas divs, que faz parte aqui, ó, do panel, ó, é o div do panel, e essa aqui, ó, da coluna, e ficou faltando o da row, que é essa aqui, ó. Aliás, o da coluna não, da coluna tá fechando aqui. Essa aqui é a div da row e da coluna, ó, que é essas duas aqui, ó, row e col. Vamos confirmar, isso mesmo, ó. Ele até frisa aqui, legal, dá para ver, ó. Essas duas aqui. Então, vamos fechar lá. Então, a gente fecha aqui tbud. Eu vou colocar, fazer assim, ó, mais igual, que é mais fácil. Beleza, então o tbud, aí a gente tem que fechar. Aí aqui não precisa desse cara aqui, né? Aí a gente tem que fechar a tabela, tá, table, aí são 4 divs no total. Então fecha aqui, div. Oxe. 1, 2, 3, 4. Aqui fecha toda a estrutura que a gente precisava lá, ó. 1, 2, 3. Essa aqui não. 1, 2, 3 e 4. Então é essa. Esse aqui não faz parte. Tbud e o table. Isso fecha nossa estrutura. O que é esse painel default aí? É a segunda tabela? Esse aqui? É. Ele é aquela segunda tabela do exemplo. Aparece embaixo, né? Que aparece embaixo, beleza. Exato, aquela que aparece embaixo. Vamos dar uma olhada aqui. Então, beleza. Aqui, a princípio, a nossa procedure estaria pronta já. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste com ela simples. Vou jogar aqui
na página principal mesmo, eu vou jogar um HTML aqui. Aqui que é o ideal a gente fazer. Agora, com isso, a gente pode criar um outro template de controle, já com o conteúdo HTML com essa chamada, e depois a cada formulário que a gente utilizar, a gente só muda a string SQL. Então, seria tipo assim, myself é igual a prc grid. Aí aqui eu passaria a string SQL. Tipo, select todos from menu, que é o nome da nossa tabela. Todos from menu. Então, isso aqui ele teria que montar um grid com os registros do nosso menu. Vamos ver se deu certo. Vai ou não vai? Você estava falando naquela hora em fechar 4 div? Eu tô Isso. achando que você pulou aquele table lá. O table. O segundo. Vamos ver aqui, peraí. Executa aí. Não deixa, não faz suspense. Pronto, aí deu erro. Faltou o result lá, né, pô? Não é possível, vamos voltar lá. Cadê? Bom, já tá aqui, né? Bud Table e as 4 dias, né? Que fechou. A abertura delas está lá em cima no começo. Aqui faltou o result, né? Senão ele não funciona lá mesmo. Vamos. Putz, a semana que vem eu já vou estar com a máquina nova, acho que vai acabar essa. Bom, beleza lá. Entrou água na máquina nova, né? Hã? Não entrou água na máquina nova. Putz, graças a Deus não, porque a água é o que não falta aqui. A água tá vindo de tudo que é lado. Hoje acontece só aqui. Ficou legal. Beleza. Aí falta agora os detalhes, ó, a pesquisinha funciona. Beleza. Vamos pesquisar aqui ó, pelo ícone. FAU. Só tem um, ó. Show de bola. FA Files 1. Beleza, aí agora a gente tem que trabalhar o quê? Vamos colocar ela as exportações, vamos ver, ó. JSON funcionando, XML funcionando. Inclusive, ó, os blobs funcionando, que são as referências daqueles JavaScripts que eu mostrei no começo. Tudo, essa exportação usa eles lá. Ó, esse aqui já usa outro, que ele faz o download, é diferente, ó. Ele não gerou o blob, ele gera outro tipo, o TXT aqui. Ele salvou direto até, teria que deixar eu escolher, né, uma extensão. Mas beleza, agora é questão da gente parameterizar o título do botão. Eu acho que isso aqui pode ser fixo também, exportação. Colocar um parâmetro para o título, né, para a gente poder fazer ele pegar esse título. De repente a gente pode fazer igual foi feito no panel, né? A gente coloca na descrição da página, que vai ser, por exemplo, as páginas de consulta, ele já pega da página, ou recebe por parâmetro mesmo, seria... Isso num template de controle a gente precisaria do quê? Precisaria colocar string SQL e precisaria colocar o título. O restante ele montaria. Porém, então... né? O destino, por exemplo, se tivesse um link aí para abrir uma outra página, precisaria de um destino, né? Sim. Exatamente. Aí, o que nós vamos fazer aqui? Essa parte de montagem vamos deixar pronta. Nós vamos colocar o que aqui? Vamos colocar a coluna de botão, que são as ações. Vamos colocar editar, excluir. O editar e excluir acho que é suficiente para nós aí. E aí a gente vai fazer o esqueminha de passar por parâmetro também o que vai ser chamado no editar e do excluir, entendeu? Aí nós vamos analisar isso daí. Na próxima aula a gente finaliza ele e converte isso aqui para um template de controle para aproveitar em todos os formulários. Muito legal. Aqui eu executei o projeto, tá? Naquela telinha de menu, ficou bem estranho.
Ele comeu a metade das coisas aqui. Você fala no... Aquela telinha de menu que a gente criou aí, né? O cadastro de menu, aqui ele corta a tabela. Ela não aparece nem a barra de rolagem. Para mim, corta os botões. O cara tava com fome. Exatamente. Corta os botões. O botão fica fora da tela, né? Isso. E não Final da table também. E esse aqui? Não, lá do esse aí. o Porque fechado. a tua tela é muito grande. Você fez com a tua tela muito grande, esses botões aí, eles ficam fora. Principalmente o fechado. Entendi. Metade. Aí não aparece o scroll lá embaixo, ó, e não tem como chegar nele. Tá, entendi. Vamos ajeitar. Isso daqui a gente pode fazer acho que dá pra gente arrumar isso na ancoragem. A gente ajeita isso. O teu tá sem aquele botãozinho. O projeto que eu baixei continua com aquela rodinha lá, tá? Ah, tá. Essa rodinha aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa rodinha é só tirar a referência do script que ela some fora e não interfere em mais nada. Bom, aquela da tela ali, só para deixar aquilo lá, a ancoragem a gente define na próxima aula, a gente ajeita ela lá. Você tentou fazer na outra aula e não conseguiu lá tirar. Então, eu vou colocar aqui, já vou te mostrar aqui, ó. É esse cara aqui, ó. É só tirar esse script aqui, ó. Você viu aqui o settings? Ele é o settings. É esse JavaScript aqui que monta, ó. Tá? Que monta o quê? A configuraçãozinha, aquele botãozinho de configuração que fica. Tá. É isso que você estava falando, né? Eu vou só comentar ele, ó. Alô? 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 Oi. Ô, Vilani, Vem trabalhar amanhã. Vilani, eu estava perguntando pro pessoal aí, Aham. nesse projeto você colocou uma senha? O meu não está conseguindo entrar aqui, não sei se você faz a validação de senha, parece que o pessoal falou que não. Qualquer Você coisa. mudou a configuração da conexão? Rapaz, eu não me... Não. Tô perguntando para quem está fazendo a pergunta aí, se mudou a configuração do Connection lá, senão não funciona. Pode ser. Eu não mudei nada aqui, mas eu uso aqui... Não pede senha no começo, só tem que ter alguma coisa para validar, mas não tem validação da tabela. É no banco de dados, você fala, né, Jamil? A hora que você vai executar, ele não está conectando no banco. E não passa da tela de senha, sabe? Aham. Bom, você observa a mensagem, se ele está dando falha de login. Não dá nada. Agora, pode ser também que eu instalei o SQL Server, né? Está instalado, só que eu peguei a versão 2014, não sei, aquela versão mais nova, e ele não tem o manager para administrar, sabe? Então, Você tem que baixar ele. É separado? É separado. Se você baixar quando você vai baixar o SQL, ele pergunta quais versões você quer. Se você baixa o ADV, que ele é o Advanced, ele vem em recursos como Report Service, replicação e mais o Manager Studio, bem nele. Se você escolher só o SQL Server, ele instala só o engine, só o banco. Aí ele não tem gerenciador. Mas tem que ver na hora que ele instalou lá, se ele definiu a senha do SA, né? Exato, eu estou usando aqui 1, 2, 3, 4. Você pode fazer o quê? Como nós estamos usando a configuração aqui, ó, o mais simples para você fazer, eu acho que você vai na propriedade da conexão aqui e manda ele usar o Trusted Connection. Ele não deixa aqui, né? Ele deixa. Ele não tem opção aqui. Não, tem que colocar o usuário sem. Se tivesse o Trusted Connection, aí você conseguiria. Aqui eu uso 1, 2, 3, 4 local aqui no banco de dados, entendeu? Ou você mude a senha do SA para 1, 2, 3, 4. Aí então quer dizer que aquela senha ele já pega direto no banco, né? Ele pega da propriedade da análise aqui. Ou a gente pode fazer um parâmetro, né, um INI,
A gente coloca aí mais pro final, dá para fazer um INI. Eu tenho umas rotininhas boas prontas, bem facinho, que aí você no startar do projeto aqui, você pode definir, ó. Você coloca o endereço do servidor, enfim, tudo essas coisas. E nós vamos mudar até, eu vou explicar nas próximas aulas, porque tem alguns macetezinhos aí para execução de stored procedure e view. Achei interessante, porque aí você escolhe qual que é o servidor que você quer usar, né? E qual banco, né? Exato, exato. Tem vários clientes, então, de acordo com o cliente, você passa um endereço para ele, né? Exato. Ele digita o CNPJ lá e ele já pega na tabela e já sabe onde que tem que ir, né? Qual que é o banco, qual que é o servidor, né? É isso para validar com a senha. Nome do usuário e senha, né? Exato. Eu, assim, no .NET a gente já tinha o webconfig, né? Que a gente define, mesmo definindo no IDE, ele cria esse webconfig lá, eu tenho até acesso a mudar, né? Apesar da gente criptografar para não poder mexer, mas ele tem. Aí eu poderia criar um webconfig, por exemplo, com endereço para cada um, aquela parte, e definir. Aqui tem outras formas, né? A gente pode criar um INI, pode criar algum arquivo de parâmetro mesmo, um TXT, da forma que quiser e ler isso, a hora que ele startar aqui. Certo. Bom, por hoje nós vamos parar por aí. Ficaram com alguma dúvida dessa relação a essa estrutura? O que vocês acharam? A forma como você puxou os dados da SQL foi com o execute SQL Query. SQL Query, né? Exato. É isso que eu ia perguntar também, que eu não sei. Mas ele montou a query na hora, não é um consumo de uma query já pronta no banco, né? Não, é uma instrução que ele executa no banco no momento que você... aqui você fala o quê? Ele executa uma instrução TSQL no banco. Ah, tá, beleza. Esse cara Entendi. aqui, entendeu? Entendi. Não é como uma view, né? Você fala, a gente poderia criar uma view lá e executar a view também, é possível. O interessante aqui é o quê? Esse HExecute SQL Query, você pode ter uma view, você pode ter um stored procedure que você consegue executar sem problema. Você pode passar ela nesse parâmetro aí. Qual é a mais rápida? Depende do que você vai fazer. Por exemplo, se tem muito processamento, às vezes o stored procedure é melhor, porque ele faz o processamento do servidor, te retorna as linhas. Agora, se é uma simples view, por exemplo, de uma tabela só, que nem nós fizemos aqui, você pode dar o select direto. Tendo os índices adequados na tabela, ele vai ter um desempenho legal. Se tem junção, por exemplo, de várias tabelas, você pode criar uma view lá, se você quiser manter isso no banco, para não ficar tão grande a sua string, né? Porque você imagina, por exemplo, deixa eu ver se está aberto aqui. Eu entendi. Sua explicação foi perfeita. É verdade, sua explicação foi perfeita, eu entendi. Se tiver bastante união tabela, vale mais a pena fazer no banco, né? Se tiver muito processamento, vale a pena o stored procedure, se não, se é simplesinha, dá para fazer desse jeito. A pergunta é, por exemplo, os parâmetros, né? Quando for para usar parâmetro, para fazer filtro, vale mais a pena o stored procedure, né? Eu uso, assim, eu costumo usar bastante stored procedure quando eu tenho condições mais complexas, né? Por exemplo, se eu preciso fazer muitas verificações, se eu preciso fazer cálculo, aí eu costumo usar o stored procedure. E aí no final eu retorno o que eu preciso pronto, já só as linhas, né? Por exemplo, lá no VS Contrato, você tem na tabela, na página de cliente, você tem um campinho chamado para o cara descrever o nome lá, escrever o nome, o CPF, e aí você vai filtrar isso. Naquele exemplo, você faz como? Aquele exemplo ali, nós fizemos ele usando as funções H. Nós criamos uma query no próprio WebDev e colocamos cláusulas OR ali, né? Usa aquele contém nos filtros. Só que eu faço o quê? O HExecute SQL. É o HExecute Query, né? Acho que esqueci agora o nome. Deixa eu abrir. Sem correção, né? Com a opção lá sem correção.
Você está usando o Query Default ali? Sim, sim. Exato. O que eu estava falando do VS Contratos lá que nós usamos, como no começo a gente estava ainda pegando os macetes de SQL e tal, nós acabamos optando por aquelas consultas usar as queries do WebDev mesmo. Mas hoje, por exemplo, a gente já não usaria mais. E aí, conforme a gente vai dando manutenção nesses programas, a gente tem melhorado, né? Tem implementado. No caso do PostgreSQL, eu tenho muita referência a esquema. Então, o que acontece é que eu tenho que usar o SQL sem correção, porque senão o WebDev, o WinDev sempre me faz correção dizendo que está errada a referência do esquema. E aí se eu coloco lá com a opção de sem correção, ele passa, vai que nem badando em boca de véia. Cortou o finalzinho agora. Se você passa sem... Vai que nem banana em boca de véia. Beleza, Ele, no começo, até o Matos que passou umas dicas para nós, a gente tinha as situações de Stored Procedure, quando nós começamos a ele executava 2 vezes. Aí você tem que passar um parâmetro lá na abertura da conexão para ele corrigir isso também. E na hora que você dá o execute também, você tem que passar aquele parâmetro para ele não dar o refresh, né? Porque quando ele dá o refresh na query, se é uma Stored Procedure de inserção, ele insere 2 vezes. Aí fica uma bagunça. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui, por exemplo. A gente tem um relatório nesse cara aqui. Não, aqui não tem a função procedimentos. Aqui, ó. Então eu tenho aqui rank expositor. Esse cara aqui, por exemplo, o final dele é para um relatório, só que eu preciso fazer várias condições. Então eu poderia fazer o quê? Eu poderia fazer isso lá no WebDev, fazer, sei lá, várias consultas, fazer loopers e for each e fazer o cálculo por lá. Eu preferi fazer por aqui. Eu instalei um troço aqui na minha máquina, tá pesando mesmo, que é essas ferramentas aqui, ó. Que essa máquina aqui já vai pro espeto mesmo, eu estou instalando tudo que é coisa para testar. Então, essa história de procedure aqui, por exemplo, eu recebo vários parâmetros, ó, e eu faço um cursor nela. Começo aqui um cursor. Eu faço um for each. Dentro desses for each eu tenho várias condições, ó. E para cada condição eu tenho valores diferentes, ó. Tem case when dentro. Ele tem vários cases, ó. Ele tem insert, ele tem update. Eu dou select em outras tabelas para verificar alguma situação. Ó, eu uso uma tabela temporária aqui também para montar o resultado final. Aqui eu dou os inserts. Sim? Posso te mostrar aqui um negócio que eu fiz? Eu faço uma consulta em vários registros, uma tabela bem grande, tá? E eu com um Stored Procedure aqui. Só que assim, por exemplo, vamos lá, um cadastro de pessoas, né? Aí eu tenho lá nome, CPF ou CNPJ para consultar. Certo. Aí se eu informo só nome, tem que ignorar o CPF e o CNPJ. Aí eu usei aqui um tal de SNU. Não sei como é que você faz lá no VS Contratos. Você faz com query do WebDev, né? Quando eu preciso de tratamento, eu uso o SNU. Na verdade, na query do WebDev é a mesma coisa. Se você passar nulo, ele ignora o filtro. Se você passar o valor, ele filtra. Entendeu? Você pode passar null, por exemplo. Se você tem 5 parâmetros, você passa os 2 primeiros, ele só usa os 2 primeiros. Mas vamos supor que você quer que ele não filtre pelo terceiro. Você passa os 2 primeiros, passa um null no terceiro e passa o quarto e o quinto. Ele ignora as eu fiz aqui com o query do WebDev, meu, ficou uma carroça, cara. E a história foi instantânea. Isso aqui mesmo, esses cálculos todos, eu não tenho muitos registros. Se eu não me engano, aqui ele pega no total de linha, deve ser, sei lá, uns 15 mil registros, o principal, o mais pesado. Mas isso aqui é praticamente instantâneo no site. O cara manda pegar a classificação, ele roda e abre lá instantâneo. A execução disso aqui, ele não demora nem um segundo, ó. Aqui ele rodou, quer ver uma coisa? Deixa eu só abrir aqui. Quase 74 mil linhas em 3 segundos. Só porque eu falei demorou um segundo.
Só porque eu falei que não demora nem um segundo, né? Na outra execução não dá. Mas é que nessa máquina. Essa Não, máquina a aqui, primeira vez aqui demorou 3, a segunda já deu 2. isso aqui no site ficou uma maravilha, cara. Então, assim, e eu tenho um detalhe aqui, eu posso devolver isso aqui. Essa mesma história de procedure, ela me retorna o resultado agrupado ou me retorna detalhado, que eu tenho a condição lá no final. Dependendo do parâmetro que você manda. Dependendo do parâmetro. Agora esse banco aqui que eu não lembro se tem detalhado, deixa eu ver. Aí, aqui ele devolve detalhado. Aqui, na verdade, o retorno real, ele tem alguns filtros, né? Ele faz o processamento aqui em 50 nomes. Aí dentro desses 50 nomes, ele tem pontuações aí uns 15 mil registros que ele verifica para cada um. E aí ele faz essa somatória, que aí depois eu agrupo ou não. Ficou muito rápido. Se você fosse fazer isso com query lá no WebDev, você não vai ter o mesmo resultado. A minha dúvida aqui é assim, ó, por exemplo, numa consulta, né, como a gente tem aquelas tabelinhas de consulta, onde eu posso filtrar por um nome, alguma coisa assim, por nome, CPF, alguma coisa assim, qual a melhor opção? Essa é a minha dúvida. E a gente vai usar isso no curso, né, na verdade. Você fala. Então, ali, lá no VS Contratos, eu usei o quê? Nós usamos a query. Só que lá são consultas bem simples, tá? São geralmente consultas com uma tabela só. Eu acho que a gente tem um join. Não, no WebDev, eu não tenho nenhum aqui, mas eu não tenho nenhum, só que eu tenho uma quantidade de registro muito grande. No WebDev, eu usei, por exemplo, eu fiz alguns testes, por exemplo, em queries com vários joins, ele fica pesado. Ele pesa mesmo. Eu não tenho nenhum join aqui para fazer uma query, para testar com a query aqui. Meu, ficou uma carroça. Só que tem muito registro. Aqui tem que tomar cuidado também, porque com SQL, se não tiver os índices certinho nesses campos, não tiverem indexados, ele também pesa, né? Não tem jeito. Essas consultas web são mais complicadas. Não é que fica uma carroça. Nos testes que eu fiz no WebDev, até, vamos dizer assim, não seria tão ruim, mas com SQL, direto no SQL Server, ficou mais rápido. E a ideia ali, por exemplo, daquela grid é que ela já tem essa consulta pronta em memória, é bem rápido. Então, às vezes ele demora um pouquinho para dar carga, mas depois para você fazer a pesquisa dentro do grid é mais rápido. Tem esse detalhe. Sem contar que você está usando outra CPU também, ou pode estar usando outra CPU também, né? Exatamente. Bom, Vilani, isso aí. Aí nessa tela mesmo, só um minutinho. Tá. Tá vendo esse if execute SQL query? Sim. Esse meu DS aqui é uma tabela que você tem? O meu DS... Não, o meu DS ele é um objeto que nós criamos aqui, uma variável do tipo data source. Essa variável, ela recebe uma fonte de dados do banco, entendeu? Aí você poderia ser o quê? Eu poderia pegar direto de uma tabela ou posso pegar que nem nós estamos usando aqui, ó. Ele pega o retorno de uma consulta SQL, de uma string. Quando ele executa, o retorno dessa string ele popula nesse data source aqui. Aí você pode trabalhar ele. Como se você tivesse a nossa tabela menu, né? Ela se torna E a conexão é o padrão daí? O que eu não entendi é onde você pegou aqueles dados lá, né, do menu. Onde que... tá. Aqui, aí monta a estrutura, né? Exato. Uhum. Aqui, essa variável aqui, ela veio por parâmetro. Ó. Nós passamos lá, select todos from menu, a instrução SQL. Aí, lá, por exemplo, aí no cadastro de usuários, a gente coloca lá, select todos os usuários. Cadastro de pedidos, select todos os pedidos. Enfim, o que você passar ali, ele vai montar aqui. Aí, lá que você falou que ali que você vai montar o select de cada tabela que você quer consultar, né? Exato. E aí, torna aí nesse grid. Isso, exatamente. A ideia é colocar isso no template de controle, e aí quando a gente arrastar isso para a página, é só a gente ir lá e editar essa string para cada formulário. Fica... Vilani, nos casos que tiver Boolean ou outro tipo de dado aí, a formatação, como é que funciona isso?
Aí nós vamos precisar ver. Não é tão fácil assim. Não, mas na verdade ele tem. O que que precisa? Vamos pensar assim. Nós já temos aqui, você vê que o WebDev ele permite a gente ter a estrutura dos atributos. Sim, aí então, você verifica qual que é e diz para ele montar com aquela, né? Exato. A propriedade que veio do banco, imaginei isso. Nós não vamos ter tempo para poder entrar de cabeça nesse assunto. Mas o que seria o ideal aqui? O ideal seria isso aqui ser uma classe. Aí, essa classe, a gente poderia ter esses tipos de atributo, a gente poderia ter mais opções para se fazer com isso aqui, né? Não, mas e aí aí a gente tem o curso mais um mês aí. Aí, assim, também tem outro detalhe, né? Eu acho que o principal é o quê? Conseguir ir desmistificando essa parte, saber essa estrutura, montar essa estrutura. Daqui para frente, se você precisa de uma coluna imagem, antes de você montar a coluna, que é só isso aqui, ó, seria só você verificar antes esse tipo de atributo é imagem, então é diferente. Quando se trata desse tipo de tabela, geralmente é muito simples. Uma imagem aqui seria um source, um IMG. Seria, em vez de colocar esse controle direto, vamos supor que aqui vem o patch de uma imagem. Eu mudaria o quê? Em vez de colocar entre o TD, eu acrescentaria mais uma tag aqui, IMG, SRC igual a alguma coisa. Sim, fácil, não é difícil. Estaria pronto. Eu acho que, sim. Desculpe, se quer complementar, pode complementar. A pergunta em cima do Ezequiel lá. Tá, só complementando. Eu acho que o que a gente precisa fazer aqui para ficar um pouquinho mais dinâmico para o nosso projeto, aliás, nós vamos precisar fazer, nós vamos passar um segundo parâmetro aqui, a string, e vamos passar um parâmetro com a descrição das colunas que a gente quer. Porque ele fica muito... Eu queria fazer constantes também, né? Quando você fala de um projeto, por exemplo, o código do cliente vai ser igual em todas as telas. Então, você poderia fazer uma constante no início do projeto. Daria para fazer assim também. Eu não pensei nada sobre isso para ver se não fica preso em algum momento, mas, enfim, poderia ser. A ideia, assim, é o quê? Você usar esse grid para tudo, né? Não só para essas consultas, mas, por exemplo, eu quero fazer um pop-up de pesquisa diferente e eu quero que ele abra nesse padrão aqui. Eu posso usar. Eu quero fazer uma tela, um formulário de consulta, os views, né? Os Vision lá que tem. Eu uso ele para aviso. Fica para tudo, né? A ideia é essa. E com a coluna, por que acontece? Nós estamos pegando o nome da coluna e nem sempre o nome é amigável, né? Aliás, nunca é, né? Nunca é um título amigável. Se desse para a gente pegar, se fosse, por exemplo, eu não sei e não vou falar com certeza e não vou afirmar, mas o WebDev ele dá recurso para a gente trabalhar com muita coisa da análise. Eu imagino que a gente consiga, via análise, pegar a descrição lá do atributo, você entendeu? Mataria nosso problema. Aí teria entrave quando fosse o quê? Quando fosse queries com joins, né? Aí eu não sei se ficaria legal. Porque, na verdade... Mas dá para passar ou um parâmetro ou uma constante, dá para fazer, isso aí dá para fazer um monte de coisa. Porque na verdade a ideia disso aqui é o quê? Eu no começo usava o SQL exec, que não usa a análise. Ele vai direto no banco de dados. Você abre a conexão aí no começo do projeto e tora o pau. Então, na verdade, o WebDev não sabe nada disso. Só que aí, assim, tudo é 100% manual, né? Você não tem esses recursos aqui, por exemplo. Ó. Talvez tenha outra forma de fazer. Mas... Vilani, no select, onde você cria a tabela, você não pode dar o select e já criando o aliás para colocar nas colunas? Também daria. Eu até posso, deixa eu ver aqui. Eu acho que até pode ser. Eu não sei o que aconteceu, que eu não tive muito tempo para debugar. Mas eu não sei se ele pegou alguma coisa aqui nesses caras por nome do atributo. Eu não sei, mas assim, pode ser, pode até fazer o teste. Eu cheguei até fazer uma execução um pouquinho antes da aula e não deu um erro. Não sei se foi vinculado a atributo, alguma coisa assim. A ideia é boa. A questão de testar. Eu fazia assim no gás. O SQL Execute é importante. Isso aqui... Usando ele, você não tem essas opções aí, então. Exato. Só um segundinho, pessoal. Só um segundinho. Tá.
Eu, particularmente, a minha solução em cima disso é colocar um comentário em cima de cada campo dentro do banco de dados. Chama-se nome do usuário. Então, no meu comentário, eu coloco, abro com 2 chaves consecutivas e fecho com 2 chaves consecutivas, colchetes, né? E daí o programa vai lá e pega esse comentário, tira as chaves e tem o nome do usuário daquela coluna. Aonde ele pega aquele nome lá e coloca como título. Assim, eu não precisei estar nem na hora de programar, nem nada, eu preciso estar colocando os nomes. Legal. Aí automaticamente pega. E daí, obviamente, na parametrização, eu tenho lá toda uma rotina onde o usuário vai colocando o nome que ele quer. Legal. Esse lance aqui até dá pra gente fazer um teste agora, ó. Fazer um teste rápido aqui. Os nomes aqui, vamos ver aqui na... Vilani, deixa eu só colocar a minha questão. Eu vi que você não fez alusão a alguma conexão no teu execute query. Ele pega a conexão que tiver default da análise, e se eu tiver 2 conexões? Sim, aí você passa a conexão por parâmetro ali. Pois é, porque eu sempre coloco no parâmetro exato a conexão. E eu vi que você não faz isso. Na verdade, aqui eu não estou fazendo, mas eu costumo fazer assim. Entendi. Até porque, na verdade, o que eu faço? Aqui nós não estamos usando parâmetro de conexão nem nada, né? Por exemplo, no VS Contratos mesmo, a gente tem 5 bancos de dados. Aí, dependendo da URL, então eu crio a conexão ali no início. Pode estar fora do ar e tudo, né? Exato. Na verdade, o que ele faz? Eu tenho 5 clientes usando o mesmo projeto, o mesmo produto. E aí cada um tem um banco de dados. Eu não uso o mesmo banco de dados desse projeto entre eles, entendeu? Aí o que eu fiz? É o mesmo aplicativo, a mesma publicação, mas dependendo do domínio que solicita, ele abre o banco de dados do cliente. Então, quando é o domínio do cliente 1, abre o banco de dados 1. É o domínio do cliente 2, abre o banco de dados 2. Show. Ele filtra por isso. Aí eu faço esse esquema de passar todas as procedures, os execute, a gente passa a conexão. O ruim só é adaptar essa montura de banco de dados, não é? Não. É padrão. Eu faço uma coisa bem parecida com isso aí, usando replicação, né? Porque eu fico replicando o banco de dados, replicando, deu um problema no principal, automaticamente ele vai pegar o secundário. Obviamente que tem que ter o DBA lá que vai startar o secundário como master, né? Entendi. Vai entrar em outro IP na boa, tal. Então eu sempre tenho essa configuração de mais de um banco de dados. Por isso a pergunta. Legal, isso é legal. Aí seria tipo assim um step para o mesmo cliente, né? Exatamente. Porque Entendi. caiu, eu preciso da segunda conexão. Entendi. Eu, no caso, eu não tenho. A gente não tem esse step pro segundo cliente, pro mesmo cliente, né? A gente tem, na verdade, são 5 bancos diferentes mesmo, né? De clientes. E é bom colocar lá em cima do morro, porque se chove muito, daí não entra água, tá? É verdade. Ainda bem que já fica tudo nas nuvens, né? Fica acima da água, né? Fica acima já, pô. Vai cair junto com a água, né? Vocês falam, mas assim, ó, a King Host teve um problemão aí com esse negócio de chuva aí. Eu fiquei com metade dos meus clientes parados. Eu vou fazer aqui um teste para ver, ó. Vai. ID do menu. Vamos colocar o menu ID. Qual que é o outro ali? Título. Título vamos colocar com acento aqui. Título. Acho que ele aceita assim dentro, né? Tá tudo do avesso. Título. É a máquina. Acho que só isso aqui dá pra gente testar, né? Select. A máquina tem as costas mais largas que eu conheço. Tem o quê? As costas mais largas que eu conheço. Essa aqui. Só que tem um detalhe que eu tô achando engraçado, que eu acho que é o zoom. Ele tá dando uma segurada nesse segundo monitor aqui. Que ele fica assim mais quando tá na apresentação aqui. Durante o dia normal ele não tem segurado tanto. Ó, legal. Aí já resolve, ó. Pode passar. Opa! Explodiu.
Ah, é legal, ele dá para resolver dessa forma, né? Legal, legal. Então fica simples, né? A gente já não precisa das colunas, fica uma coisa a menos, né? Aham, só Já vai montar. trabalhar com o select da tabela, né? Só criar É. o... fica legal. E Fica bom. o legal da Vê se a classe ordenação tá funcionando. Vê aí se a ordenação tá funcionando. tá. Funcionando legal, ó. Meu, e é muito rápido, cara. Eu fiz um teste aqui, eu acho que deu umas 15 páginas, foi a mesma velocidade disso aqui, foi normal. Foi Mas e bem... por que tu usa, então, a do WebDev? O que acontece? É que nem eu tô falando para vocês, nós também estamos numa fase de evolução, entendeu? Ah, tá. A gente, quando nós começamos, a gente tinha que entregar os projetos, né? Então, Sim. nós fomos fazendo para entregar, conforme... Aí agora que está entregue, aí nós estamos melhorando. Legal. Então, pegando os Ô, Vi- recursos novos. Vilani, mas esse grid é o Gilberto. Esse Gilberto. grid, ele não pega todos os dados do server-side, joga para client-side, e aí ele dá essa performance, porque já está tudo no browser. Mas se a gente tiver uma tabela com 30 mil registros, 40 mil registros, ele vai fazer essa transferência toda para o browser para depois fazer a pesquisa. Não vai ficar muito lento, não? Exato, foi isso que eu falei, né, no começo. Então, assim, tem que analisar a aplicação que vai se implementar isso aqui, porque aí teria que se tratar isso, né? Teria que analisar uma forma de tratar. A ideia da classe é mais ou menos essa, né? Então, mesmo que fosse vamos supor que fosse o controle do WebDev, se você mandar retornar 30 mil registros, ele vai pipocar também. Ele não... Mas no grid do WebDev, aquela opção Ajax, ele vai trazendo os dados a partir do momento que você vai rolando, né? Sim, mas ele fica bem pesado. Assim, ele já tem um tratamento, né? Realmente, esse grid não tem o tratamento para aquilo. Mas, assim, já fizemos consultas com bastante páginas e ele vai ficando pesado, por exemplo. Para você chegar para as últimas, ele demora bastante. Então, assim, mas isso é um entrave para isso aqui. Mas eu acredito que, assim, dá para se analisar algumas situações, jogando isso numa classe, por exemplo, poderia se criar uma rotina para fazer essa paginação, né? E conforme chega em cada página, né, ele vai carregando o restante. Na classe teria recurso para fazer algo desse tipo, então. O próprio Sim. Select, não? Você pode fazer com isso, com o próprio Select, essa paginação. Na verdade, eu acho que no Select aqui não vai, porque ele, na verdade, ele já vai trazer, né? Mesmo que eu desse um topo, eu teria que reexecutar esse Select a cada... Dependendo da página que eu tivesse, mas no caso de 30 mil registros, você reexecutando é muito mais rápido do que você trazer 30 mil registros para a memória. Concordo. Sim. Você vai paginar em 1.000 registros, sei lá, em 2.000 registros, vai deixar disponível ali na ordenação que ele pediu. É verdade. Isso, exato. Porque senão acaba acontecendo igual o problema que eu tenho hoje com os grids gerados pelo GAS 2007, e acho que o 2003 também é assim. Você abre o grid, ele traz tudo. Depois você pode até filtrar por alguma coisa, por algum parâmetro que o usuário quer, mas o primeiro load ele traz com todos os registros. Aí esse grid aí vai acontecer mais ou menos isso, não vai? Aí ele fica pesado, aí você teria que ter... Se bem que, assim, esse grid aqui, para poucos registros, eu achei ele até mais rápido. Não fiz teste, assim, com muitos, né, registros, muitos, dizer assim. Mas é interessante da gente fazer esse teste no decorrer do curso, dá pra gente ter uma... Eu vou fazer um teste aqui, eu tenho um banco de dados que eu acabei de fazer a importação dele, tem quase 1 milhão de registros, cara. Vou fazer um teste aí pra gente ver qual é a performance. Vilani, mas isso aí também você pode tratar isso no banco, né? No próprio banco, né? Isso. Que é o que eu sugeri há pouco. Exato. Sem ter que fazer em programação. Eu acho que seria até interessante, né? Porque dependendo da tabela, é óbvio que você tem que fazer um tratamento no banco. Tá? Então, o caso de 30 mil registros é arquivo de transação. Eu não conheço um arquivo de 30 mil registros que não seja de transação. Assim... Tabela de alimentação. A colocação até do Gilberto é interessante. Eu tenho tabela de pedidos com esse número de registros, né? Isso, então isso é transação. Pedido, nota fiscal, para mim é transação. Então, a transação você tem como filtrar melhor, né? Poderia aplicar um valor antes de carregar, né? E
Enfim. É um filtro em cima sei lá, do vendedor, da data, do período, do ano. Aí, o usuário não há de querer ver todos os pedidos sempre. Tem formas, né? Inclusive, a gente poderia, aqui mesmo, colocar uma forma dele filtrar e trazer menos. Cadastro de devedor com 50 mil registros aqui. Esse é legal para testar. E tem um detalhe interessante, esse nosso aqui, a gente não usa, por exemplo, o JSON para popular, né? Até porque eu acho que o data source, ele já vem bem compacto as informações. Mas, por exemplo, eu acho que um TXT vamos pôr, com 50 mil linhas, ele não fica tão grande para se carregar aqui. Ele ficaria grande, né? Mas a nível de aplicativo, vamos supor 50 mil linhas, que demorasse 5 segundos para uma carga inicial, talvez seria até aceitável, né? Aí dá para se analisar esse tipo de situação, né? Se vale a pena mesmo. Confesso que eu não fiz testes assim com essa quantidade de registros com esse grid. Vai subir esse projeto aí quando? Vou subir agora já. Então, depois eu já vou testar aí com 50 mil cadastros. Né? Beleza. E quando subir, já corrija o negócio dos botões lá, que eu me bati que nem um louco e não consegui. Tá, na tela do menu, né? Não, mas isso aí é âncora, né? Isso dá para resolver fácil. Ele, na verdade, está com um tamanho mínimo fixo aqui, ó. Fácil, mas para mim foi muito difícil. Ele está com tamanho mínimo, né? Aliás, aqui nessa área, por isso que ele não encolhe menos, ó. E aí, o que acontece o nosso camarada aqui? Quando ele ativa o... Teu computador aí tem uma tela de 20 polegadas, chega aqui numa tela de 17 e não aparece. Tem que estar olhando isso aqui mesmo. Mas eu vou dar uma olhada. Isso aqui é a ancoragem, acho que a gente resolve ele aqui. A hora que ele tem que configurar esse pedaço aqui. Eu só não vou poder fazer agora, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, até eu ter que encerrar agora de qualquer jeito. Sobe o projeto, porque amanhã eu já digo se funcionou ou não. Tá. Tá bom. Eu vou subir então e aí amanhã a gente se fala e tira mais dúvida aí e mexe mais, beleza? Um abraço, Valeu, cara. Uma boa noite a todos. Alô, até amanhã. Boa noite, até amanhã.